A gente fala da notícia que pegou todo mundo de surpresa no meio político, a do governador Ratinho Júnior, que anunciou a desistência da disputa à presidência da República. Em comunicado divulgado em primeira mão na Rádio Jovem Pan News Paraná, Ratinho Júnior disse que decidiu ficar até o fim do mandato em dezembro como governador do estado. Ratinho Júnior disse, Jota, que a decisão dele foi tomada, abre aspas, após uma profunda reflexão com a família. O governador do Paraná ainda informou que, após encerrar o mandato, pretende presidir o grupo de comunicação criado pelo pai, o apresentador Ratinho. A decisão surpreendeu o meio político e caiu como uma bomba entre a equipe do governador, incluindo o vice-governador, deputados estaduais e até o comando do PSD. O partido de Ratinho já tinha preparado até o lançamento para amanhã, Jota, da pré-candidatura dele como presidente aí da República em Brasília. Verdade. A gente já vinha comentando, inclusive, aqui na rádio, né? O presidente da Assembleia Legislativa do Paraná, Alexandre Cury, do PSD, um dos nomes cotados para a indicação de Ratinho ao governo, reconheceu ter sido pego de surpresa com a decisão. Surpresa, nós almoçamos com o governador hoje. Todos os deputados que fazem parte da base de apoio, foram 42 deputados. Um almoço de agradecimento, um almoço, claro, para falar de alguns projetos de lei que serão encaminhados, mas também um almoço de agradecimento de ambos os lados e o governador com um discurso aí de despedida, dizendo que iria para um projeto nacional e agradecendo aos deputados por essa pacificação. E a final de tarde agora, estava vindo para cá, até eu estava presidindo a sessão, o chefe da Casa Civil me informou que o governador tomou essa decisão de não mais se candidatar à presidência da República e vai permanecer no governo até o último dia do seu mandato. Não conversei com o governador sobre isso, a informação que me deu foi o chefe da Casa Civil, que é uma decisão que foi tomada hoje pela manhã, já pelo governador, e comunicou a alguns secretários mais próximos. Alexandre Cury disse que espera uma definição de Ratinho Júnior sobre a escolha do candidato apoiado pelo governador à sucessão ao governo do Paraná até o dia 2 de abril. Cury, que também é do PSD, tem no Republicanos um partido para chamar de seu se quiser disputar ao governo. Vamos ouvir o que ele disse. Nós estamos conversando, eu tenho conversado aí muito com o governador do estado e a ideia é que nós possamos anunciar até o dia 2 de abril, o candidato ao governo do estado, a vice-governador e pelo menos um candidato a senador. Estamos terminando a conversa com os partidos que fazem parte do apoio na Assembleia Legislativa, os partidos que estiveram com a gente nas últimas eleições, na reeleição do governador Ratinho Júnior, para que esse anúncio possa ser feito junto com esses partidos que fazem parte da nossa base aliada. Não podemos deixar isso, eu falei muito com o governador, de que esse anúncio tem que ser no máximo até o dia 2 de abril, que é o prazo. Dia 4 é o prazo de descompatibilização. Nós estamos aí com muitos deputados querendo mudar de partido por questão de chapa e esse anúncio deve ocorrer até o dia 2 de abril. Eu estou avançando muito na conversa com o governador e disse a ele que nenhum projeto pode ser maior que o estado do Paraná. O Paraná é maior que qualquer projeto individual, que qualquer projeto coletivo. Nós vamos buscar unidade para apresentar aos paranaenses o melhor nome, um nome que possa dar continuidade a essa grande gestão do governador Ratinho Júnior. E o secretário das Cidades do Paraná, Guto Silva, afirmou que a decisão de Ratinho Júnior levou em conta critérios pessoais e questões familiares. É uma decisão muito pessoal, que o governador obviamente refletiu muito com a família. E para um projeto dessa dimensão, um projeto, a candidatura nacional, obviamente você precisa estar com a casa organizada, com todos os anseios, com todas as pressões que exige uma candidatura desse porte, o coloca. Então ele está muito tranquilo, falei com ele agora há pouco, está sereno, está tranquilo, foi uma decisão refletida e obviamente vai concentrar agora em finalizar um governo transformador, muitas ações e muitas coisas ainda por acontecer, muitas obras e investimentos lançados e a serem executados até o final do ano. O secretário Guto Silva pontuou ainda que Ratinho Júnior não definiu um candidato à sucessão e que o foco deve ser a continuidade de seu projeto político. Nós vamos fazer uma avaliação, o próprio governador Ratinho Júnior afirmava que teríamos uma candidatura do partido, né? Tínhamos lá eu, Rafael Greca, Alexandre Cury, o nosso colega Rafael Greca decidiu
seguir para o MDB. Agora nós vamos reagrupar, avaliar, mas acredito que nós vamos apresentar um nome desse quadro. Eu espero que seja eu, mas obviamente nós vamos construir, vamos trabalhar para que consigamos apresentar um projeto, que eu digo sempre que não é do Guto, não é do Alexandre, não é de qualquer pessoa, é um projeto de Estado, um projeto que tem dado resultado para o Estado do Paraná, e esse projeto, que a gente chama de Método Paraná, está acima das nossas questões e vaidades pessoais. É um projeto que tem que ser mantido com união, com um diálogo, mas sobretudo que consiga entregar resultados para a população. Secretário, para concluir da minha parte, eu sou sempre... Bom, fora da disputa presidencial, Ratinho Júnior terá que tomar decisões importantes nas próximas semanas. Isso porque, além da escolha de um sucessor, 17 nomes devem deixar o secretariado. Vamos lá. Alex Canziani, secretário de Inovação e Transformação Digital. Beto Preto, secretário de Saúde. Darlan Scalco, chefe de gabinete do governador. Guto Silva, secretário das Cidades. Hélio Herbischi, secretário de Esporte. Leandre Dal Ponte, secretária da Mulher, Igualdade Racial e Pessoa, Leandre. Leonaldo Paranhos, secretário de Turismo. Luizão Goulart, secretário de Administração e Previdência. Marco Brasil, secretário da Indústria, Comércio e Serviços. Márcio Nunes, secretário de Agricultura e Abastecimento. Paulo Rogério do Carmo, secretário do Trabalho, Qualificação e Renda. Rafael Greca, secretário de Desenvolvimento Sustentável. Rogério Carbone, secretário de Desenvolvimento Social e Família. Sandro Alex, secretário de Infraestrutura e Logística. Santi Roveda, que é o diretor do Detran. E Ulisses Maia, que é o secretário do Planejamento do Paraná. E Valdemar Jorge, secretário de Justiça e Cidadania. Jota, que teria pesado nessa conta aí para mudar de rota, hein? Bom, diz o governador que são questões familiares, mas também há conjunturas políticas nacionais aí, né, Jota, que estão pesando. O governador não indicou, né, de fato quem é o seu candidato, mas nos últimos dias aí ele acabou assistindo de camarote uma aliança de peso sendo formada entre o senador Sérgio Moro e o pré-candidato à presidência Flávio Bolsonaro do PL. Moro, aliás, se filiará hoje à sigla junto com a esposa, né, e com o governador permanecendo no cargo até o fim do ano. Os próximos dias aí prometem capítulos emocionantes e decisivos na política do Paraná, Jota. Pois é, talvez nós já estamos com o Moro no PL, porque a filiação dele estava marcada hoje para as 11 horas da manhã lá em Brasília, né? Sim, então podemos já tê-lo. Com certeza, isso pesou muito na decisão do governador, né? As pesquisas, o Grupo RIC estão sendo divulgadas através do Jornal da Manhã, também do Pan News Tarde, Opinião, né? Os nossos programas lá em Curitiba, né? E nós temos visto que depois que o nome do Sérgio Moro começou a ventilar entre os candidatos, ele ganhou uma boa aceitação do público paranaense. Então, sim, é um forte candidato. Acredito, nós conversávamos um pouco antes, apesar de pouco, mas conversávamos ontem, quando soubemos dessa notícia, Cláudio, que isso pesou. Porque Ratinho Júnior não havia tomado as suas decisões aqui no estado. Com esses secretários todos, 17 secretários que precisam ser realocados, a definição de quem vai ser o candidato, isso tem as estratégicas do partido. Talvez ia ter que se indispor com o Caiado, e deixou bem claro que ele não trocou de partido para ser vice de ninguém, que é o governador de Goiás. E também tem as questões de família. E quais são essas questões de família? Carlos Cobalt, hoje no Jornal da Manhã, fez um levantamento muito pertinente, conversando com alguns amigos particulares dele ligados ao empresariado e até pessoas próximas a Ratinho Júnior, fontes, né, do jornalista, que acabaram dizendo que a reunião da família ela foi fundamental para essa decisão. Até porque, para você entrar numa política, você tem que saber que o jogo, às vezes não, na maioria é sujo. Porque uma das estratégicas nessa disputa política é desqualificar o adversário. Para isso, você expõe situações vexatórias, mexe em feridas que já estão fechadas, né? Aí você pode colocar em xeque, aí atingindo a família, a idoneidade da pessoa, né? Algumas questões, por exemplo, nós sabemos que o Ratinho pai teve um nome envolvido em um projeto para Porto Rico,
resort do ministro. Itaiaiá, isso, obrigado. Estava me faltando, tinha andado branco aqui. Tem as propriedades, tem as empresas do pai, a rede de hotéis, a rede de televisão, a rede de rádios. E assim, ele sabia que seria atacado em todas as frentes, né, por dois grandes e maiores candidatos. Nós temos o PT com Lula e o Flávio Bolsonaro, que provavelmente são aqueles que vão disputar o segundo turno. Então seria um desgaste válido nesse momento. Essa avaliação diz que pesou muito. Jota, tem uma outra questão, assim, do meu ponto de vista. O governador estava com 3 grandes nomes orbitando em torno dele. O Rafael Greca, sim, o Alexandre Cury e o Guto Silva. E ele não colocava ninguém como o seu preferido. Sempre, em todas as entrevistas com o Ratinho Júnior, ele falava, vamos avaliar, vamos ver, né? Temos 3 nomes fortes, temos um quadro excelente aqui para trabalhar com a sucessão, para fazer a sucessão. E nisso, ele deixou o Moro se descolar muito nas pesquisas, né? Porque o Moro, desde sempre, mesmo ele peitando ali o grupo, o acordo entre União e o PP, né? A coalizão União-PP, que foi de âmbito nacional, ele aqui no Paraná, ele peitou o PP, ele queria colocar um candidato do grupo dele, né? Queria filiar um candidato do grupo dele ao PP para colocar esse indicado dele como vice. O deputado Ricardo Barros, liderança aqui do PP no Paraná, não aceitou. Houve um racha, né? E o Sérgio Moro acabou se filiando aí ao PL, indo, né, fazer essa parceria, essa coalizão com o candidato Flávio Bolsonaro. E até umas 3 semanas atrás o Moro estava perdido, sem espaço para a política paranaense. E agora ele fez essa parceria, vai dar palanque aqui no Paraná pro Flávio Bolsonaro, né? E vai ser, sim, um grande nome aí a ser confrontado, a ser... Eu acho que vai ser o nome a ser batido no estado do Paraná. Pelo PSD, né? Então, assim, tá bem difícil a situação. Eu penso que o governador demorou demais, Jota, para tomar essa decisão. Você tem razão. Você tá vendo ali a entrevista do... Se organizar, se posicionar, né? A entrevista do presidente da Assembleia, do Alexandre Cury, você vê ali aquela insegurança, sem saber ainda o que vai acontecer. O Guto Silva também, dizendo, espero que sou eu, vamos esperar dia 4 de abril. Enquanto isso, o Moro já tá há meses colocando o nome dele à disposição, né? Se colocando como um dos principais candidatos ao governo aqui do Paraná. E nisso ele foi deslanchando, ele foi se descolando dos outros possíveis candidatos. Porque ninguém falava, sou eu o candidato. Ele falava, não, batia no peito e falava, eu sou candidato. E outro aí, que fez isso foi o Requião Filho. Falou, eu sou candidato. Bateu no peito e tá lá, muito bem nas pesquisas. Então essa indecisão o Greca também se posicionou. Falou, não, eu não aceito. E o Greca também se posicionou. E quem ficou nesse banho-maria realmente é verdade. É o grupo do Ratinho. Agora vai ter que trabalhar muito, Jota, porque a gente pode acontecer de novo de ter um governador com uma alta aceitação, ficando para trás, com grandes números e não conseguindo fazer seu sucessor. E pode ser o Ratinho Júnior. Pode acontecer. Porque o Moro, ele vem, como se diz, patinando, porque ele já está lá na frente, conforme as pesquisas que foram divulgadas pelo Grupo RIC, né? E ele ganhou o apoio do Flávio Bolsonaro, que tem aqui um espaço muito grande, né? No estado do Paraná, um peso muito grande. E são 2 figuras relativamente também de peso. Que é o caso do Moro e o Flávio Bolsonaro. Então é isso que você falou, um governador com bom trabalho, com boa aceitação, pode não conseguir deixar aqui o seu sucessor para o seu projeto político. Isso sim realmente pode ter pesado e muito nessa decisão. Informações também do Carlos Cobalt aqui do Grupo Jovem Pan, de que o Ratinho Júnior já teria nessas últimas horas tentado retomar o apoio do Flávio Bolsonaro, que acabou por manter a palavra e o acordo com o Sérgio Moro, dizendo, não, agora não dá mais tempo. Aí nós estamos fechados com o Sérgio Moro e assim seguiremos. Agora 11h33. Este é o Pan News Maringá. Não perca a hora, porque o ponteiro já virou 34 agora, 11h34. E olha, só mais uma notícia aqui rápida sobre política, né? Porque nós estamos ainda falando sobre as reviravoltas da política. O ex-prefeito de Curitiba, Rafael Greca, lançou a candidatura ao governo do Paraná pelo partido MDB. Greca acaba de sair do PSD de Ratinho Júnior,
né, conforme a gente estava falando aqui. O ex-prefeito defendeu o fim da polarização e comentou algumas das prioridades caso seja governador do Paraná. Vamos ouvir. O dia seguinte do Porto de Paranaguá, o Porto Dom Pedro II há de se estender para onde o sol nasce. E lá vai nascer o futuro. E também vai nascer o futuro quando nós tivermos estradas que vão por todo o Paraná para o oeste. Quando o sonho dos dois irmãos Rebouças, André e Antônio, num mapa de 1873 que eu achei na beira da Estrada da Graciosa, e esse mapa eu conservo lá na Casa da Memória, esse mapa já desenhava uma ferroeste indo para Guaíra e de Guaíra indo para o Mato Grosso. Veja, essa gente de um tempo tão passado e que parece tão distante é uma espécie de força para nos levar para frente. Prefeito, Após 11 anos, Greca volta ao MDB. O presidente do partido no Paraná, deputado federal Sérgio Souza, conversou com a Jovem Pan News Paraná. A gente procurou o deputado que disse hoje que o MDB tem 2 favoritos na pesquisa, Jota. a gente tem pensado em expandir o partido no estado do Paraná, o MDB que já foi um gigante por muitas décadas, o maior partido em número de prefeitos, deputados federais, estaduais, governos e Senado, né? Ele, nos últimos 10 anos aí, por uma série de razões, até um pouco mais, uns 15 anos, ele veio diminuindo. E nós começamos a voltar ao partido de interesse, que é um partido de centro, é um partido de equilíbrio, é um partido que não está no extremismo. Então é normal muitos buscarem o MDB como uma via partidária para disputar uma eleição. Isso aconteceu com o Álvaro Dias e acontece agora também com o Rafael Greca. Tanto o Álvaro Dias quanto o Rafael Greca, dentro desse grupo de partidos que estão aliados ao governador Ratinho Júnior, esses são os dois que lideram as pesquisas. As pesquisas oficiais, as pesquisas publicadas esse ano, dão conta de que o Álvaro está na faixa de 50% e o Greca na faixa de 20%. Pois é, Sérgio Souza ainda afirmou que espera o apoio do governador Ratinho Júnior, mas que em caso de recusa, o MDB vai decidir como vai caminhar nessas eleições. Agora, tem vários quadros. Não se define a eleição até o dia 4 de abril. Dia 4 de abril é a janela de filiação partidária. O que vai se definir as candidaturas serão na sequência. Mas eu digo hoje com toda tranquilidade, o MDB tem 2 nomes com possibilidades reais de buscar uma eleição no estado do Paraná. O Greca para governador e o Álvaro para o Senado. Esperamos nós estarmos na chapa coordenada pelo governador Ratinho Júnior. Se não tiver, se nós formos excluídos desse cenário, que eu não acredito que vai acontecer, lógico que nós vamos olhar para dentro do partido e refletir aí uma eventual candidatura por sangue, mas não é o que nós buscamos. A filiação de Greca junto ao MDB será realizada hoje, dia 24, durante sessão solene pelos 60 anos do MDB em Brasília. Rapidinho aqui que a gente precisa para o intervalo. Será que ele deu a entender que o Greca pode ser um bom vice, ou Cláudio? Ou pode ser o candidato principal com um vice sendo indicado pelo Ratinho. Essa é a ideia, né, do MDB, mas uma ideia que pelo jeito não vai funcionar muito, porque o PSD já deixou bem claro que quer ter uma chapa própria aqui, pelo menos o candidato principal, né?